Entre Família está no ar. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Olha só, quem veio para embelezar ainda mais esse Entre Família e trazer uma alegria carioca. Patrícia Piper, seja bem-vinda. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde para você aí de casa. A gente está em maio, mês das mães. A gente resolveu dar uma folguinha pro Cris aí e dominar o restante dessa semana. Não posso dar spoiler, né? Ou posso? Eu sou a favor de um spoiler, hein? A diretora é que não gosta, mas assim, entendeu? Hoje e amanhã a gente tá reinando. Eu e Patrícia aqui, né, aproveitando esse gancho do mês de maio. E nesse mês, né, Patrícia, a gente tem uma campanha muito especial, que é super recente, Maio Furta Cor, desde 2020, né, de acordo com a nossa especialista que tá aqui. É uma campanha séria, mas a gente ainda brincava nos bastidores, Não, eu né, cheguei aqui e falei assim, hoje é o quê? O dia que comemora a mãe doida? Porque toda mãe fica doida. Surtada em algum momento. Surtada em algum momento. E aí a gente começou a conversar e ler. E eu falei, não, vou diminuir o tom desse programa hoje, porque na verdade, como mães, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem de educar os nossos filhos e estar, né, no equilíbrio. A gente vê várias mães com problemas de saúde mental, ansiedade, depressão e tantas coisas que acontecem e a gente sabe na pele. Hoje a gente vai falar da prima, do tio, da tia, A gente não né? vai se expor. Da avó, da mãe. E a gente não vai dizer que é a gente, né? Eu não sei se a gente consegue. Não consegue, eu acho não que a gente é muito consegue. transparente. E é bom, né? Porque é a realidade de muitas mulheres em perspectivas diferentes. As mulheres que trabalham, as que ficam em casa. E acho que tem rede de apoio, acho que não tem rede de apoio. Então a gente tem bastante história para contar hoje e tentar ajudar você aí de casa. Será que em algum momento, quais são as complicações que você passa sendo mãe em tempo integral? Ou, né? A gente é mãe em tempo integral, mesmo trabalhando, Mesmo né? trabalhando. Nosso Nunca trabalho é ser mãe, né? É ser mãe. E assim, se você tá curioso para saber o que é essa furta cor, né? Que cor é essa que se chama furta cor? O nosso querido assistente maravilhoso, Matheus, olha só. A Yasmin, ela é maravilhosa, ela tem o arco-íris de coisas, então ela tem esse copo aqui. Muita gente às vezes acha que é fruta cor, mas não, é furta, de furtar a cor. Então é essa cor que furta a cor e não fica nenhuma cor. Fica meio lilás, meio roxo, né? Ela lembra o lilás e o roxo, tanto é que essa campanha é marcada pela cor roxa, né? A nossa especialista até ali vestida, já a gente vai mostrar ela. Então, furta cor é isso aqui e a campanha, né, Patrícia, é para falar sobre a saúde mental materna. É isso. E a gente vai para o intervalo e volta com bastante novidade. Tem também dinâmica para fazer você entender. Tem personagem no próximo bloco. E a gente vai para o intervalinho e volta já já. Estamos de volta. O assunto de hoje aqui no Entre Família é Maio Furta Cor. A gente explicou aqui no bloco passado o que é essa cor, essa mistura de cores, que leva mais para o lilás, mas é um mês de campanha para a saúde mental, emocional da mulher. E a gente vai trazer aqui hoje esse assunto, a gente vai aproveitar maio, Dia das Mães, vai tentar trazer um pouco de vamos dizer assim, um respiro para você aí de casa, acolhimento. A gente tem uma psicóloga aqui no estúdio hoje que eu falo que ela é a neuropsicóloga do melhor abraço que tem aqui. A gente a vê e vê todo esse acolhimento, todo esse trabalho que ela faz com as pessoas e hoje em especial ela vai falar da mamãe. É isso verdade? Aí. E a gente quer a sua participação, tá? A pergunta que a nossa produção separou é a seguinte: em quais situações você se sente sobrecarregada como mãe? Conta aí pra gente, hoje é dia de abrir o seu coração, tirar alguma dúvida também relacionada a essa sobrecarga que você sente em algum aspecto, a nossa especialista vai responder aqui. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dormindo, comendo. Vai desde o café da manhã até o adormecer, também tá valendo essa resposta. Então, em quais situações você se sente sobrecarregada como mãe? Conta aí, o WhatsApp já tá na telinha, né, Paty? Qual que é o número? Não sei. Eu não sei. DDD tem vários números aqui. Cadê o Cris? A Patrícia, ela subiu de carro e ela esqueceu todas as Nada coisas. Nada disso. Essa parte é do Cris. Você não tá entendendo que eu jogo pra ele as coisas que eu não sei. Ah, entendi. Ó, DDD 12 98315 0249. Tá passando aqui também nessa tarja. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Vai ser redirecionado para o nosso WhatsApp. É muito prático, né? Então, 12 98315 0249. Conta lá pra gente em quais momentos você se sente sobrecarregada como mãe. Vamos sentar? Vamos sentar. Você quer responder essa pergunta, Patrícia, assim, só para esquentar Quais são o os momentos que eu sinto? Eu acho que principalmente quando eles ficam doentes.
Ah, com Que certeza, aí né? vem a culpa, vem o trabalho, vem a vida real. E esse é o momento que eu mais me sinto sobrecarregada. O meu é o horário de rush do horário de almoço, arrumar para a escola e é o horário que eu também me arrumo para vir pro programa. Sempre a Gente, saída, né? sempre essa saída. Porque tem uma janela ali. Você não tem como adiantar muito o almoço, porque senão a criança fica com fome até o lanche. E você tem que dar banho nela, perde para a escola, que senão ela suja. Tem que ser naquela hora, então não tem como preparar a criança no começo do dia. E eu também prefiro me arrumar nesse horário para vir, né, tomar um banho, aquela coisa toda. E aí, esse horário, minha senhora, meu senhor, eu chego aqui, eu tô. Tem dias que vai mais calmamente, mas é sempre um horário assim. Vamos conversar mais sobre esse assunto com a nossa neuropsicóloga Andressa Levick, ela que auxilia pais, né, a compreenderem melhor o cérebro, o comportamento, as emoções do filho, fala bastante sobre esse assunto e hoje veio falar sobre, voltado mais para a mamãe, né, para a mãe especificamente, nessa campanha tão especial. E ela que é a representante dessa campanha em São José dos Campos, que fica aqui coladinho com a TV Novo Tempo. Seja bem-vinda, Andressa. Muito obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês hoje com a Paty, né? Uhum. Inclusive, uma das fundadoras da campanha é a Patrícia também. Uau. Patrícia Piper e a Nicole são as duas fundadoras da campanha lá em 2020. Elas já tinham ideias de trazer alguma coisa sobre isso e aí elas conseguiram concretizar em 2020, mas por conta da pandemia as coisas começaram mais no online, né? Reuniões e tal. Muitas lives foram feitas aí nesses anos por conta da campanha e agora a gente está podendo ir às ruas, fazer as marchas, as rodas de conversa presenciais e está sendo muito bacana. Então, acho que a gente podia começar falando um pouco sobre essa Isso. campanha, por que surgiu, o que ela é de fato, o que diferencia uma campanha num mês inteiro como esse, do cuidado com a mulher, a mãe. Isso, acho que a ideia é assim, primeiro a gente conscientizar, né, porque a gente já sabe pelo histórico de campanhas que ocupam meses como o Outubro Rosa, né, são meses de conscientização daquela causa. Então, foi escolhido o mês de maio justamente por ser o mês das mães, né, e porque a campanha justamente por isso, para a gente mobilizar uma sociedade para essa causa. O que se percebeu? Que as mães não estavam sendo cuidadas na sua saúde mental e até então isso não era um problema. Quando perceberam que a saúde mental materna afeta também os filhos e, consequentemente, toda a família, é que se começou a dar voz para isso, né? Então, uma mãe adoecida, ela também não vai ter uma boa maternagem, ela não vai conseguir se dedicar ao desenvolvimento daquele filho e, por conta disso, também vai ter problemas na família, né? Então, acaba que a gente tem uma sociedade que adoece por conta dessas mães que não estão sendo cuidadas, né? Porque a gente sabe que tudo que acontece na primeira infância, a gente leva para a vida adulta, certo? Então, vai ser um adulto inseguro, né? Não produtivo, que vai ter também dificuldades, transtornos mentais. Então, a ideia é conscientizar para essa causa. Então, a gente tem temas como violência doméstica, violência obstétrica, né? Que acontece muito com as mães nos hospitais. Então, quando às vezes a gestante, né, a puérpera nem sabe que ela sofreu violência obstétrica, então levar essa informação para a população é que é o objetivo da campanha. Nossa, Andressa, que profundo isso, né? Você vê que não é só a mulher, e ainda que fosse só ela, valeria a pena toda a campanha do mundo, né? Mas como reverbera isso na família também. A gente estava falando na hora do intervalo, e a campanha também aborda isso, e eu queria que você falasse. A gente até brincou, né, Paty? Assim, toda mãe, ela tá cansada. Toda mãe ela tá cansada de alguma forma, porque as crianças adoecem, depois é uma coisa, é outra, e é vida, enfim. É assim, né? É uma montanha russa. Mas aí a gente conversava mais seriamente sobre depressão, ansiedade, esse esgotamento, só que agora a gente está falando de uma maneira mais patológica. Você comentou sobre suicídio também. Exato. Então, o que acontece, né? O que diferencia o cansaço Isso. de um adoecimento, né? Então, a gente precisa olhar para essa mulher desde a gestação, né? Então, a gente sabe que os profissionais nem sempre estão capacitados e detectar isso na gestação já é muito importante, né? Porque você já previne alguma coisa mais grave no puerpério. Então, a gente vai determinar se é patológico ou não de acordo com a frequência e da intensidade, né?
Então, aquela mulher que está deprimida, que perdeu os interesses que ela antes tinha, aquela mulher que não está conseguindo amamentar o seu filho, que não está, né? A gente sabe que privação de sono faz parte dessa fase e que isso é enlouquecedor. Então, a gente precisa que ela tenha uma rede de apoio, que ela consiga dividir isso, porque afinal de contas, ela não é mãe sozinha, né? Então, a ideia é que a gente tenha parceiros que participem e não só ajudem, né? E a gente tem muita coisa que as pessoas em redor podem fazer para auxiliar isso e principalmente as pessoas estarem informadas sobre o que é um sintoma, o que é um cansaço, né, para poder diferenciar. Eu ainda recomendo, Suza, que assim, as mães, elas poderiam ter até um pré-natal psicológico, né? Justamente. A gente teve um programa que falou sobre isso. Né? Justamente, porque a gente tem uma prevenção, né, e que a gente cuide da saúde mental dessas gestantes, porque a gente sabe que mexe muito com a gente, né? É a fase da vida que mais mexe, é hormonal, é biológico, é mental, né? Toda a responsabilidade que vem, toda a insegurança, e vai depender ainda mais ou vai ficar mais grave de acordo com a realidade daquela pessoa, né? Então, se é uma mãe solo, se ela tem um relacionamento, se ela, né, tem ou não tem emprego, se ela tem ou não tem condição financeira, tudo isso as influencia. Coisas que acontecem quando o bebê nasce, né, que não estão previstas. Uma linguinha presa, por exemplo, até que a mãe descobre, foram dias, né, sofrendo com a amamentação, até que alguém vem dar o diagnóstico. Então, tem coisa, né, Patrícia, que a gente não Eu fico prevê. pensando assim, porque primeiro a gente não tem noção exata do que é a gravidez até o pós, né, ter um filho, até a gente ter o nosso. Sim. Então, todo mundo pode contar tudo, tudo pode ser lindo, pode ser desastroso, mas a gente só sabe quando é o nosso. Tem a questão quando você faz uma cirurgia, tirou a vesícula. Você fica 15 dias em casa, imóvel, com sua mãe ou sua esposa, ou, né? Uma pessoa cuidando de você. Agora, você tem um filho de cesárea, corta a sua barriga, e você tem 14 dias de licença, pensando assim, né? No sentido, sim. Mas você dorme, acorda, nem dorme, né? Você levanta, você sobe escada, você desce escada, você dá mamar, você dá banho. Você não tem nem o tempo da questão, né? De uma cirurgia. Aí tem a questão hormonal que você está no ápice, né? Seu cabelo tá bom, sua pele tá boa. Aí, de repente, arranca de você aquilo e o teu hormônio tem que equilibrar. A amamentação, que a gente só sabe como é, né? Quando a gente vivencia. É o peito, é a questão da linguinha, são tantas vertentes. Então, assim, tudo isso ajuda você a ir para o buraco cada vez mais. Se você não tem alguém percebendo o que você está sentindo, até que ponto aquilo é o normal, né? Porque as pessoas banalizam muito. Ah, isso é normal. Na minha época era assim, né? Mãe, sim. Sogra. Tive 5, tive 8, criei 8. Você está exagerando. Eu tenho uma pergunta sobre isso. E pegando um gancho, Paty, eu acho que também tem uma cobrança assim. Como a maternidade é a coisa mais linda do universo, a gente não... é romantizada. É romantizada. E eu sei que eu sou um pouco romântica, mas eu também entendo essas dificuldades de que quando a mulher está nessa situação que você falou, assim, sentindo no buraco, ela se cobra porque ela pensa, por que eu tô assim triste se eu tô sendo mãe, meu filho, tipo, eu devia estar mais feliz do que tu, mais feliz, né? Eu tinha que estar amando, eu tinha que estar assim num processo muito intenso de alegria. Sim. E aí, por que só comigo? Porque quando a gente tá com outra mãe, a gente sempre fala, é a melhor coisa do mundo, filho, a eternidade. É o que todo mundo chega pra falar pra gente, né? Então, eu acho que para essas mulheres que estão nessa situação, ainda tem esse agravante. Não é, Andressa? Sim, com certeza. É uma ambiguidade de sentimentos, né? Você se cobra por estar sentindo alguma coisa que você julga que aquilo está errado. Você não podia estar sentindo. E aí você vai passando por cima de você mesma, né? Não, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem. Como assim? Eu tive um filho, ele é saudável, né? Ele está bem. Isso quando é uma situação de que o filho é saudável, né? A gente já se cobra, imagina quando não é, né? Quando vem, por exemplo, uma condição que você não esperava, né? E aí você se depara ainda com... Além de tudo, você ainda tem que lidar com aquela condição, né? Você vai ser uma mãe atípica, no caso, né? Então, eu acho que é uma ambivalência e a gente precisa, se a gente tiver um pouco mais de suporte, apoio e prevenção, né? Essa mãe vai ter mais informações sobre o que ela vai viver e ela vai ter mais condições de lidar com aquilo, né? Então, a gente entende que o apoio profissional é para isso, né? Para que ela tenha mais condições. Ela entenda assim, não, eu vou passar por essa fase. Nem você falou, né? Que tem a queda dos hormônios, a gente passa pelo baby blues. É previsto que a gente tenha, com a queda dos hormônios, um período mais depressivo, né? Algumas mães vão chorar, outras, mas é um período de 15 a 20 dias ali, né? E o que diferencia
na depressão, então, que eu falei, né? A gente tem uma condição que permanece, ela é mais contínua, ela dura mais tempo, né? Então, você vai diferenciar dessa forma, é a frequência, né? E a continuidade do sintoma. Sim. Essa é uma boa observação. E a gente vai trazer agora aqui para essa conversa uma mãe, né? Assim como nós passamos por várias dificuldades. A gente vai falar agora com a Catriane. E ela era uma pessoa que na frente das outras pessoas, ela aparentava estar feliz. E aí teve um momento na vida dela que ela entendeu que, opa, tem alguma coisa que não está certo. Vamos descobrir agora, vamos conversar com essa mamãe. Tudo bem? Boa tarde. Tarde! Fala pra gente, assim, conta um pouquinho dessa sua maternidade, a hora que você entendeu que tinha alguma coisa errada emocionalmente falando. Quando eu não ouvia, quando eu estava fingindo que eu estava ouvindo, mas ao mesmo tempo eu não estava prestando atenção, né, no que meus filhos estavam me falando. E às vezes eu falava um não no lugar de um sim, ou às vezes eu falava um sim no lugar de um não. E eu estava me afastando a cada vez mais, né? Sempre me afastando, sempre me isolando. E eu percebi que tinha algo de errado comigo, em meu relacionamento com meus filhos. Eu percebi que tinha algo de errado. Vamos contextualizar para o pessoal aí de casa. Você tem quantos filhos? Qual foi o momento da sua vida que você percebeu isso e falou, opa, tem alguma coisa diferente? Eu tenho 4 meninos. Uau, socorro, vou embora! Eu tenho 2 e já estou arrancando os cabelos, mas vai. Tudo menino. Aqui são 4 meninos. O mais velho, o Miguel, tem 10 anos. Aí tem o Nicolas, de 7. Tadinho. O Arthur, que vai fazer 6. E o Caçulinha, de 1 ano e 9 meses, o Heitor. Ah, que delícia. Você tem todas as fases aí, você tem pré-adolescência, você tem saindo de uma infância, você tem um bebezinho, você tá bem aí, né? Aqui, vamos fazer assim, a faculdade está quase completa. E em qual gestação, em qual momento da sua vida você percebeu que estava com problemas de ansiedade, depressão? Na minha 3ª gestação. Na gestação do Arthur, que hoje está com 6 anos. Eu percebi que eu estava com meus filhos. Eu me isolava o tempo todo. Eles falavam comigo, eu tinha dificuldade de pegar o Arthur, na época era pequeno, eu tinha dificuldade de pegar ele no braço, eu tinha dificuldade de abraçar, beijar, de dar colo. Eu tinha essa dificuldade enorme de ter afeto mesmo. Eu me prendia tanto que eu achava normal não dar abraço, não beijar. Eu não tinha aquele afeto de mãe, de beijar, abraçar. Então você percebeu que tinha uma diferença da Catriane, né? Da antiga Catriane com outros filhos e essa atual. Peraí, não tô sentindo, né? E aí alguém falou com você, alguém te pediu para procurar ajuda, falou, olha, isso não é normal, foi uma amiga, foi uma mãe, foi uma irmã, como que foi? Foi um livro. Um livro! Um livro. Foi um livro. O Poder da Esperança, né? Eu achei um livro e comecei a ler esse livro e eu vi que tinha algo em mim que estava faltando. E eu comecei a ler esse livro. Porque quando a gente se sente assim, a primeira coisa que a gente faz é não pedir ajuda. A gente não pede ajuda. Porque a gente acha que a gente, por ser mãe, a gente é heroína, a gente tem que aguentar tudo, a gente suporta tudo, eu sou heroína. Aí você começa a se prender num mundo que não tá te fazendo bem. Mas aí você tem que... até que você vai abrir os seus olhos e abrir seu coração para deixar entrar a ajuda, você ainda passa pelo aquele processo de solidão, daquela depressão, daquele isolamento. E esse livro foi a porta para eu pedir ajuda. E aí você foi até um psicólogo, você foi até um psiquiatra, você começou a tomar medicamento, como é que foi a sua solução? Eu comecei a fazer parte de palestras, né, nos CRAs.
na minha já terceira gestação, na minha quarta gestação. Eu comecei a fazer parte de palestra com psicólogas. Essa quarta gestação foi muito importante também para mim aprender. Nas outras eu não tive essa oportunidade, porque eu não abri caminho, espaço. Isso. O pré-natal psicológico para mim foi uma maravilha, foi uma coisa assim, vamos dizer, de Deus, foi uma coisa que abre o meu coração, a minha mente para isso. Eu me senti acolhida, porque quando você está assim, a primeira coisa que você precisa é se sentir acolhida e apoiada, menos julgada, sabe? Sim. Ah, mas eu criei tantos filhos, eu não fiquei depressiva, eu não fiquei louca. A gente não sabe, né, que agora a gente consegue dar nome às doenças, Sim. né? E antigamente não tinha isso. A gente Sim, não sabe. tinha. Um dia eu conversando com a minha mãe, eu disse assim, mãe, quantos filhos a avó teve? Ah, sua avó teve 21 filhos. 21 filhos. 21 filhos. E esses tempos agora atrás eu perguntei de novo, a minha avó estava na casa dela, eu perguntei, ô mãe, quantos filhos? Pergunta aí pra avó. Quantos filhos ela teve? Minha avó tem 90 e poucos anos. E eu tive 21 filhos. Então eu penso assim, meu Deus, e é uma pessoa assim, intacta. A maternidade não é fácil, gente. A gente romantiza assim, que a gente tem que suportar tudo, a gente, você é forte, heroína. Não, mas a gente somos seres humanos. E quando eu abri meus olhos e descobri isso, eu fui procurar ajuda. E a Catriane hoje, com um novo filho aí, com 1 ano e 9 meses, é uma mulher diferente em desenvolvimento, né? Diminuindo o sofrimento, acredito eu, tentando ajuda, tentando ser melhor e reparar o que ficou para trás, né? Sim, hoje eu consigo ter um relacionamento amoroso, assim, com meus filhos, um relacionamento de ouvir eles mais, Acolher. de acolher, de deixar momentos na memória deles. Eu entendi isso, que eles vão crescer, mas vou deixar memórias, que um dia eles vão dizer, olha, um dia minha mãe brincou comigo, jogou bola, um dia ela leu um livro comigo, olha, minha mãe gostava desse livro, minha mãe gostava de assistir esse filme, olha, a gente foi em tal lugar, eu brinquei assim com a minha mãe. Sabe? Minha mãe fazia uma receita, um bolo assim, então assim, eu quero deixar boas lembranças para eles, sabe? Sempre estou sorrindo e aprendi a dizer também o que eu estou sentindo para eles. Excelente, excelente. Nossa, estou adorando, estou me conectando com você, porque assim, a gente tem realidades diferentes, né? Eu tenho só 2, você tem 4 filhos e eu estou nessa página aí. Tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente não consegue, mas o importante é não desistir, não é verdade? Obrigada, obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. Tem vários, eu tenho certeza aqui que a Andressa tem vários pontos para destacar do que você falou. A gente vem passar para você que o nosso carinho, a nossa empatia, né? Pela situação que você vivenciou. Eu estou feliz porque você conseguiu, está conseguindo, né? E teve ajuda na sua cidade. E eu espero que dê tudo certo, que esses Dias das Mães seus seja maravilhoso, cheio de momentos. Obrigada, é muito importante essas campanhas, é muito importante acolher a mulher como mãe, como filha, é muito importante. A gente, para vencer a depressão, a gente precisa de amor. O amor vence a depressão, o amor vence tudo. Então, assim, eu só tenho a agradecer hoje, né? O amadurecimento fez muito parte da minha vida. Obrigada, Catriane. Um beijo. Obrigada. Um beijo nos meninos aí. Aproveite o restante da tarde. Fica com a gente aqui. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Ai, Andressa! É pra lindo, gente né? comentar agora, pra gente passar pra Suzane. O que a gente faz? Então vamos jogar pra Suzane. Eu tenho certeza que ela vai falar da mãe de 21 filhos. E ela vai fazer um link aí com a nossa revista. Pode falar, Suza. Patrícia, eu quero voltar sim nessa mãe de 21 filhos. Eu quero fazer essa comparação, né, que a gente ouve tanto. Quero jogar no colo da Andressa para ver o que ela tem a nos dizer. Adorei essa sua entrevista com a Catriane, foi muito legal mesmo. A gente, sempre que tem alguém na família, né, com diabetes, com colesterol, né, a gente sempre fica de olho. E aí, tá tomando medicação? Já voltou no cardiologista, né? Como é que tá? E todo mundo fala abertamente, né? Toma um medicamento ali, tomando meu remedinho para pressão, aquela coisa e tal. E saúde é importante, certo? Todo mundo concorda, tá tudo bem. Mas quando a gente fala sobre saúde mental, qual é a nossa tendência? Esconder o problema que a gente tem. Se a gente tem depressão, principalmente.
ansiedade, ninguém quer falar que toma um remedinho ali, né, que às vezes precisa ter a interferência da medicação, ninguém quer falar que está indo no psicólogo, porque já acha que a pessoa está problemática, né? Se é depressão, então a gente realmente vira um tabu, ninguém fala sobre isso. Todo mundo sabe que alguém está na família, mas ninguém conversa sobre. Num primeiro momento, né, há um tempo atrás, parecia coisa de gente desocupada. Tem gente até que brinca, nossa, eu tenho tanta ocupação que eu não tenho tempo nem para ficar com depressão. Mas não é bem assim. Hoje em dia, a gente ainda tem esse tabu, a gente fala mais abertamente, mas continua sendo. Porque parece que a pessoa ela fica estigmatizada. Né? Ah, não, aquela pessoa ali tem depressão. Ah, ela tá assim porque ela tem ansiedade. E aí a gente fica rotulando aquela pessoa nesse sentido. E olha só, eu tenho um material que vai quebrar com esse paradigma aí na sua casa, tá? A revista Sentimentos, ela foi escrita por uma neurocientista e aqui ela traz estudos, ela fala sobre esses assuntos, sobre esses transtornos da saúde emocional que a gente está comentando aqui, como por exemplo a ansiedade, até deixei aberto aqui no capítulo que fala sobre esse assunto, tá? Ela fala inclusive da ansiedade generalizada, que daí já é um outro passo. E ela traz todo esse conhecimento. A gente está nessa campanha, Maio Furta Cor, desculpa, falando sobre essa saúde mental materna. Então, que tal você conhecer um pouco mais sobre essas doenças, entender, né, quebrar esse tabu? De repente, como a Catriane, você lê o material e pensar, nossa, eu sinto isso, eu sinto aquilo, deixa eu olhar mais para isso, deixa eu verificar, deixa eu ir no especialista, deixa eu correr atrás. E não ter esse problema de falar. Às vezes a gente acha que ter uma depressão, uma ansiedade ou coisas parecidas é coisa de gente fraca. E nós, como super mulheres, heroínas, como a Catriane disse, a gente quer dar conta de tudo, imagina, né? Se eu vou realmente me colocar aqui nessa situação. A gente quer sair, ninguém quer estar mesmo. É um fato, é verdade. Mas a gente precisa olhar com muito carinho para a nossa saúde emocional. E esse material está à sua disposição gratuitamente. Gratuitamente. Você acredita? É de graça. Pode considerar aí um presente de Dia das Mães para você. Os contatos estão passando agora aqui na sua televisão, né? No seu celular, se você estiver assistindo. DDD 12 21 27 31 21. Você liga e fala com a nossa equipe, tá? Equipe, gente, humanos, seres humanos mesmo. Vai ligar e vai falar que você quer essa revista e vai receber na sua casa. Ou você pode falar pelo nosso WhatsApp, o DDD também é 12 98244 4449. Também está passando aqui nessa tarja laranja aí na sua TV. Anota esse número, tira foto para você salvar, mandar o WhatsApp e fala que você quer receber a revista Sentimentos na sua casa. Você recebe um link, faz o seu cadastro, coloca o seu endereço e chega aí para você. Combinado? Eu vou chamar um intervalo para dar tempo de você pedir essa revista, tá? Mas faça agora no intervalo, porque na volta a gente tem tanto conteúdo interessante, eu não quero que você se disperse aí. Então, se você quiser ligar, liga agora ou mandar o WhatsApp, aproveita o momento do intervalo, tá? Eu vou chamar o intervalo, você pede a sua revista e na volta a gente continua conversando. Pode ser? Combinado? Então tá bom, vou ali tomar o meu chazinho, que o Matheus não colocou aqui hoje, não entendi por que essa perseguição hoje comigo, mas daqui a pouco a gente volta a conversar, tá? Pede a sua revista e daqui a pouco Entre Família volta. Entre Família está de volta. Esse mês de maio tá aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Além de ser esse mês super especial, que é o Dia das Mães, a gente está falando sobre esse assunto aqui no Entre Família hoje. O Anjos da Esperança completa 17 anos. E aí a gente está com uma promoção maravilhosa. Promoção por quê, gente? Por quê? Porque além de você, que já é Anjos da Esperança, participar de uma campanha maravilhosa como é o Anjos da Esperança, você ainda vai convidar 3 amigos para participar. E quando você encontrar esses 3 amigos, ligar para eles toparem participar do projeto Anjos da Esperança, adivinha? Além de você ainda chamar mais 3 pessoas para essa corrente do bem, que já é sensacional, você ganha essa camiseta. E não é sorteio, não é sorteio, você acredita? É sua. Basta você passar esses contatos aqui pra gente, né? Quando tudo estiver oficializado e certo e terminar a campanha, a camiseta chega aí na sua casa. Mas hoje eu trouxe uma curiosidade diferente falando sobre Anjos da Esperança, tá aí, 17 anos, né? Como será que começou esse projeto? Mãos que transformam vidas. Fico aqui pensando, né? Como é que foi esse slogan? Como é que foi essa formação? E não é de ver que hoje eu trago essa curiosidade para você, mas não sou eu que vou falar, não. Vou falar com o próprio. Odailson Fonseca tá aqui comigo. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Entre Família. Tá na telinha? Odailson tá aqui comigo. Vou ficar aqui do lado desse manequim.
Ou quer que eu tire o manequim? Não, deixa o manequim aqui junto comigo, né? Para o pessoal ficar vendo a camiseta, desejar a camiseta. Pastor, mãos que transformam. Gente, isso é inesquecível. Primeiro, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Suzane? Obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Quando a produção do Entre Família entrou em contato comigo, eu falei para mexer no baú das minhas recordações, tocar nas memórias mais sensíveis, porque foram 5 anos, né, Suzane, junto com o nosso telespectador, com o gestinho que marcou, mãos que transformam vidas, e a gente tendo a certeza de que esse é um momento especial para a gente celebrar, né? Mais do que nunca, novo tempo. Pastor, eu imagino, porque realmente foi muito marcante a sua passagem pelo Anjos da Esperança, né? Esse slogan, conta pra mim, como é que surgiu? Na verdade, Suzane, esse é um material muito especial. Quando eu cheguei na Novo Tempo, né, por volta ali do ano 2007 para 2008 até 2013, que a gente ficou junto, o pastor Milton Souza foi o grande precursor. O pastor Milton Souza, já falecido, foi um dos grandes pioneiros e visionários da comunicação, da Rede Novo Tempo de Comunicação, era o diretor-geral. E nós vivemos um período que a gente sempre brinca, né, Suzane? Era um momento onde num estúdio se fazia toda a TV, e você tinha que viver das doações, das lutas, da força, como hoje ainda vive, porém com uma estrutura mais robusta. E o Anjo da Esperança surgiu como a necessidade máxima da gente compartilhar com o telespectador uma realidade que muitos não sabem. A Novo Tempo não ganha por anúncio de comercial. A Novo Tempo não ganha, ela não fatura com programas e propagandas como de um banco, de uma empresa, de um supermercado. A Novo Tempo, ela sobrevive pela doação dos telespectadores. E isso há 10 anos que eu já não estou mais no Anjo da Esperança, 15 anos que eu estava no começo do Anjo da Esperança aí com vocês, eu me lembro das doações lindas de pessoas que eu sei que até hoje, para essa camiseta que vocês estão oferecendo, elas amam, elas vibram, elas choram, elas se emocionam. A Novo Tempo é companheira na casa, na sala, no quarto. E é isso que nos emociona quando a gente fala de Anjo da Esperança. Começou e continua com esse projeto pioneiro de abençoar a comunicação que apresenta a palavra de Deus. Ah, pastor, você falou muito bem. Inclusive, a gente já mostrou aqui no Entre Família um vídeo que conta um pouquinho desse começo com o pastor Milton. E engraçado que eu não estava nessa época, mas só de olhar já dá aquela nostalgia, aquele sentimento de ver alguém que acreditou tanto, né, passar por aqui, acreditar na Rede Novo Tempo como comunicação. É que hoje a gente fala, gente, a TV está consolidada, mas lá nos primórdios era uma grande aposta, era uma mídia, digamos, relativamente nova, né? Então, pensa, teria que alguém acreditar e brigar por essa ideia. Então, é muito legal ver como tudo começou. E eu imagino aqui, para finalizar, pastor, que isso tem um significado muito grande para você, não tem? Suzane, aí a gente emociona, né? Porque a gente sabe que a Novo Tempo, ela vive pela fé. A Novo Tempo, ela tem talentos extraordinários, como você e o Cris. Cada vez que eu vou aí, eu fico tão feliz em ver o tamanho da Novo Tempo. Mas a Novo Tempo é menina dos olhos de tempo, ela vive desses desafios. E sempre quando eu conversava lá no passado, e repito hoje, né? A Novo Tempo vive do desafio pioneiro de uma frase que eu sempre carreguei no meu coração: é melhor errar por fazer do que não errar por nunca fazer. E nesse risco, nesse pioneirismo, nessa paixão, nessa ousadia, tudo bem que as horas de programação hoje passa de 50 horas de programação inédita por semana. É extraordinário de ver o crescimento da Novo Tempo. Mas mesmo assim, a Novo Tempo ainda a bênção da participação, da oração, da intercessão e do apoio das pessoas, Suzane. Isso é lindo. A gente não é aqui uma emissora que tem telespectadores. A gente é uma família que, à distância, aguarda a volta de Jesus. Obrigado por esse momento. Um abraço aos Anjos da Esperança. As mãos continuam transformando vidas até a volta de Cristo. E a gente está junto, né, Suzane? Estamos juntos, pastor, para sempre nessa mesma missão de comunicação. Obrigada pela sua entrevista. Me despeço aqui do pastor Odailson e faço das palavras dele, né, as minhas palavras. E é muito bonito ver o pastor Odailson falando, porque ele é alguém que acredita mesmo, né? A gente que conhece ele pessoalmente
sabe do que ele fala e vem do coração. Então, quando ele diz que você não é simplesmente o nosso telespectador ou o nosso espectador, né, que está ali só sentadinho recebendo, você faz parte dessa missão aqui junto da gente, aí da sua casa, do seu conforto, com as suas doações financeiras. E isso é lindo de ver, né? Tanta gente empenhada nisso. E aí, quando a gente fala sobre vestir a camiseta, eu sei que você já vestiu a camiseta como missão. E agora a gente fez essa promoçãozinha aqui, um jeito legal, de você vestir a camiseta literalmente aí no seu corpo, na sua casa, andar com essa marca estampada no seu peito. Então, eu vou te passar aqui, tá passando inclusive no seu vídeo, tá? Tá aí, ó, DDD 12 981766630 é o telefone que você vai entrar em contato. Anota esse número, tá? Porque ele é diferente de todos que a gente já falou aqui, que fala durante o programa. Mandando os 3 amigos, indicando os 3 amigos para se tornarem Anjos da Esperança, tá? DDD 12 981766630. Eu sugiro que você printe a tela do seu telefone, se você estiver assistindo pelo celular, ou tire uma foto da sua TV, para você salvar esse número e aí você mandar depois, em algum momento, depois que você falar com seus 3 amigos. Combinado? Então tá bom. Mãos que transformam vidas. Estamos juntos, como o pastor Odailson comentou. E estamos juntos, inclusive, falando sobre o tema de hoje, né? Maternidade, eu e a Paty aqui também. Mães apaixonadas pelos filhos, mas com as nossas lutas de sempre. A nossa especialista também é mãe. E a gente segue nesse bate-papo, né, Patrícia? Nossa, quanto ar aí nesse diafragma. Vai falar. Mas cansei, não, mas tô orgulhosa. Tô orgulhosa de tudo, tô orgulhosa de ver a propaganda. Eu tô um pouquinho ausente do dia a dia, né? Então essas coisas a gente está sempre na reunião de planejamento, mas hoje eu vi a execução e eu achei muito legal esse momentinho de falar do Anjo da Esperança. Mas agora a gente quer falar sobre... A gente vai retomar o nosso assunto, a gente está falando do Maio Furtacor, da questão da saúde emocional, da mulher, da mãe, né, nesse período pré e pós-maternidade, né, gestação, né, na gestação. E a gente vai só retomar alguns pontos, né, eu queria que a Andressa falasse como foi com essa mãe, que a gente conversou num bloco anterior, e vamos dar voz para o pessoal de casa também para falar e colocar aqui nessa conversa. Andressa, o que te chamou a atenção na fala dessa mãe, da Catriane, de 4 filhos, meninos, uma escadinha entre 1 ano e 9 meses e 10 anos? Sim, muito sensacional, né? Acho que ela foi, assim, pinçada a dedo ali para estar aqui conversando com a gente, porque ela demonstrou muito conhecimento, muita sensibilidade, né? Eu vi muita verdade naquilo que ela falou. Então, uma pessoa que passou pela situação e conseguiu, né? A gente fala assim, a terapia é um meio, mas ele não é o único de autoconhecimento. A gente já conversou sobre isso, né, Suzy? Que a gente tem outras formas de autoconhecimento. Veja, ela foi buscar ajuda por conta de uma leitura, né? Então, como é importante a gente ter leituras que engrandecem, né? E a gente está sempre fazendo esse tipo de leitura. Acho que vocês aqui sempre indicam, né? Todo boas dia tem uma leituras, revista, as né? revistas, exatamente. Então, ali sempre traz informação. Então, é isso que a gente fala, não está... Tem que estar ao acesso de todos, né? Tem que estar ao alcance de todos. Então, acho que isso é importante e a campanha tenta fazer isso, né? Justamente trazer conhecimento para todo mundo, porque todo mundo tem direito. Todas as mães, né, precisam ser alcançadas, sejam mães negras, mães pobres, mães, né, solo, mães LGBTQIA+, todo mundo tem que ter esse suporte, né? Andressa, a Catriane comentou sobre os 21 filhos da avó. E a gente sempre que está nessa roda de conversa, principalmente com mães de outra geração, tem esses conflitos, né? Na minha época, no meu tempo, aquela coisa toda. E às vezes eu olho e fico pensando, gente, como conseguia? Você até comentou, hoje a gente mora mais isolado, né? Em apartamentos, distante da família, né? A sensação que eu tenho é que parece naquela época todo mundo morava mais próximo, né? Meio que ficava ali, crescia ali, morria ali naquela região e tal. E se tinham muitos filhos mesmo. E Sim, não os vizinhos também, as amigas que iam visitar, e lavava a louça, trazia comida. As crianças brincavam umas com as outras, tinha vizinho, que né? você falasse até pra, acho que, acolher a mãe de casa, acolher a gente também, que às vezes eu penso assim, gente, se uma mulher conseguiu ter 5,
Por que às vezes é tão difícil com um? né? Mas eu acho que as coisas eram muito diferentes, né? Então, essa mulher não tinha tanta cobrança da sociedade, porque ela vivia, né, no meio daquela família ali, então talvez não tivesse tanta essa cobrança. Esses dias eu conversei com a minha madrinha, eu falo para ela que eu admiro muito ela teve 4, né? E aí eu fui perguntar para ela, eu falei, como é que a senhora deu conta? Né? Porque hoje a gente com um, às vezes, tá surtando, imagina ela. E ela falou, ficava todo mundo na televisão. Simples assim. Então, o marido saía para trabalhar, de manhã voltava só à noite, nunca ajudava nada em casa, não lavava uma louça, nada. Né, muito pelo contrário, era servido no prato, né? O marido tinha que ter o prato, assim, o que você quer comer, né? A mãe e os filhos tinham que estar todos armadinhos quando ele chegasse, porque Deus o livre, ficar gritando, isso não existe, né? Senta aí e fica quietinho, né? Então, era muito mais simples, assim, né? Ela falou que ficava todo mundo ali, eles não brigavam, não tinha discórdia, então aquelas crianças não tinham voz, né? Não eram crianças barulhentas como as nossas são hoje, as crianças saudáveis são barulhentas, né? Exato, Obrigada por isso. né? Exatamente, então assim, não podia se mexer, então era mais tranquilo por esse aspecto, né? Era outra cultura, outro jeito de outro viver. mundo, né? Era outro mundo. Então, assim, pensa, hoje num celular, né? A criança tem acesso a tanta informação, vem te questionar, não te deixa fazer as coisas. Então, assim, eles não tinham o que questionar, ficavam lá sentadinhos. Eu tô aqui rindo por dentro. Hoje mesmo, eu conversando com a minha amiga, né, Tati? E ela tá lá em cima no suíte, né? E aí ela falou assim, pô, a criança não fica parada, mas, tipo... É assim, ser criança é isso, criança é saudável. Agora vamos traduzir aqui, criança saudável é barulhenta, né? E aí eu fico comparando, né, o meu filho mais velho do mais novo. O mais velho não parava nunca e aquilo eu queria que fosse sentadinho, bonitinho. Já o mais novo eu consigo... Vamos ficar quietinho. Tem um outro agora, temperamento. Não sei o quê. Ele tem outro temperamento, né? Mas pelo menos eu me sinto menos culpada, né? Pelo menos saudável ele era até demais. Agora que tá ficando meio quieto ou então respondão, porque aí vem a pré-adolescência. Isso é tema para outro programa. Mas a gente vai para o intervalo. Achei que a gente ia conversar com o pessoal de casa. Já fica até uma pitadinha aí. Aproveitar que a Ana não tá no meu ouvido. Mas olha, hoje tá eu e a Patrícia. A Patrícia comentou da Tati. Então amanhã, gente, eu tô achando que vai reunir eu tô achando que vai ter um programa bom de Dia das Mães amanhã, hein? Não perde, não. A gente vai pro intervalo, sim. E na volta tem dinâmica. Então a gente vai entender e aprender aqui com a Andressa mais um pouquinho sobre esse assunto. 5 sinais de que a mãe precisa de ajuda emocional. Se você está assistindo o programa pensando, gente, será que eu estou nessa fase? Será que é só um cansaço? Ou será que realmente eu preciso já entender que isso já está me afetando na saúde? Você vai entender já com esses 5 sinais para você ficar em alerta. É depois do intervalo. Muito boa tarde. Para você que ligou agora na TV Novo Tempo, a gente está aqui no Entre Família, falando de um assunto que interessa você mamãe, e interessa você que tem uma mamãe em casa, que se relaciona com uma mamãe. A gente está falando do Maio Furtacor. Como é que está a saúde mental, emocional aí na sua casa? A gente vai trazer aqui para esse momento, estamos aqui com a nossa neuropsicóloga, a Andressa. Ela que é uma das embaixadoras, não, é uma das representantes da nossa região aqui do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, dessa campanha, né, que faz parte aí desse universo de campanhas que a gente tem todos os meses. E acho que a gente pode falar aqui, retomar um pouco esse assunto, porque Maio Furtacor. O que significa essa questão da Furtacor? A gente tem, todos os meses tem cores, né? Cada causa abraçou uma cor. O furtacor é por conta da tonalidade, que independente da luz que recebe, não muda, né? Na verdade, assim, recebe e é todas as cores juntas, né? Então, a questão da maternidade também é assim, a gente recebe tudo, né? A gente é muito forte, a gente não muda a nossa forma de ser e, ao mesmo tempo, a gente também reflete para o mundo de outras formas, né? É uma representatividade de você aí, mãe, mulher, dona de casa e tudo isso. Então, a gente trouxe para cá essa dinâmica, a gente vai falar sobre 5 sinais de que uma mãe precisa de ajuda, né? A gente quer fazer assim como a Catriane, no nosso bloco passado, falou, né? Olha, eu percebi que eu não estava dando tanto amor para o meu filho e eu já estava no 3º. Então, quais são os sinais que demonstram de que a gente precisa de ajuda? Eu vou começar tirando aqui. A gente vai falar essa frase, estou sempre exausta, mesmo depois de dormir. Eu acho que o cansaço, né? Essa coisa da energia, às vezes a gente levanta, ai, para que eu levantei? Né? Tudo de novo. Isso é um dos sinais? Com certeza. A gente precisa pensar, né, que
a gente tem o cansaço e a exaustão, que é o excesso de cansaço. Então, quando a gente está numa situação que a gente permanece por muito tempo naquele cansaço, a gente já começa a ter um burnout, a gente já fala aí de síndrome de burnout materno, né? Porque as mães também estão entrando nesse estado de exaustão. Então, qual que é a diferença do cansaço? É isso, se você mesmo depois de dormir, você descansou, você teve um tempo para você ir, não acordou bem, então é bom você dar uma olhada. É natural, assim, porque às vezes a mãe fica à noite dando mamar, às vezes por algum estresse a criança doente, e tem que acordar para dar o medicamento. Então essas coisas são naturais, mas quando ela passa a ser constante, eu acho, Exato, né? Todos os dias, hoje eu não teve motivo, eu fui dormir 9 horas da noite e continuo cansada. Então é um sinal, é uma alerta que tem aí. E a gente vai trazer aqui mais uma questão. Estou me sentindo uma péssima mãe. Olha, eu acho que a gente sente isso 24 horas, né? A gente tem uma autocobrança que a gente nunca é suficiente, né? Mas se isso está interferindo na sua maternagem, no seu dia a dia, no seu relacionamento com as outras pessoas, é isso que a gente vai avaliar, né? Quais são os prejuízos que você está tendo com esse sentimento? Então, você não está conseguindo ser quem você é, e por isso você está se sentindo assim, então pode ser que essa despersonalização seja um sintoma. Eu assisti hoje um vídeo, né, que passou aqui na Novo Tempo, durante o momento que a gente tem, né, e aí uma das perguntas da mãe era uma psicóloga, sentava, colocava as crianças e ia falando com ela através de um ponto, e aí essa psicóloga ia fazendo as perguntas, a filha ou o filho para a mãe. Tudo bem? Seja bem-vinda, que é o meu consultório, e fazer algumas perguntas, né? E uma pergunta que me chamou bastante a atenção da criança foi assim: quem era você antes de ser mãe? Né? Então, assim, eu me sinto uma péssima mãe, mas quem era a Patrícia antes de ser mãe para que ela seja boa o suficiente para ser uma mãe melhor, né? Isso é interessante da gente pensar, porque a gente só precisa ser suficientemente boas, a gente não tem que ser perfeita, né? E essa é a nossa cobrança, a gente quer que a gente seja perfeita, que os filhos sejam perfeitos, que os maridos sejam perfeitos, e a gente não dá conta por conta disso, né? É muito lindo esse vídeo que você mencionou, né? Justamente por essa pergunta, assim, e isso é uma das questões que são mais difíceis na maternidade. A mulher se questiona assim, nossa, eu não posso mais fazer, eu não tenho mais a mobilidade que eu tinha, eu não tenho mais o meu tempo não é mais para mim, né? Eu não tenho mais a liberdade que eu tinha, e isso acaba se tornando um problema para aquela mulher, né? E quando a mulher faz, ela se sente culpada. Sim. Né? Então, assim, você saiu, foi tomar um chocolate com a sua amiga, foi comer um salgadinho, foi... Ai, quando você volta para casa e vê, a criança não tomou banho, a criança não comeu, a criança ainda não está dormindo e são quase 10 horas da noite. O que você faz? Xinga o marido? Não. Você não devia ter saído. Não, o marido não fala que não deveria ter saído, mas a autocobrança... Exato, você fala para você mesmo, não devia ter saído. Para que eu saí? Era melhor ter chegado mais cedo e tal. Sim, enfim, estamos aí nesse mesmo barco. E você de casa, tá nessa também? Vamos lá, estou sempre doente, mas o médico não acha nada. Sintomas, né? A gente acha que não, mas o nosso corpo, de alguma maneira, ele põe para fora aquilo que a gente não está conseguindo assimilar, né? Toda emoção que não é dita, ela vai vir de alguma forma se expressar, né? Então, como a Suzane até falou antes ali, né, quando ela estava conversando, é justamente isso. A saúde mental, ela não é visível, né? Então, não aparece em nenhum exame. Você pode virar do avesso, pode fazer todas as tomografias e ressonâncias possíveis e imagináveis que não vai aparecer, né? Mas a gente sabe que tem sintoma. Então, outro dia eu fui no médico e a médica falou assim, nada dos exames justifica a sua dor. Aí eu olhei para ela e falei, então tá bom, então é porque eu não tinha que estar no médico, eu tinha que estar no psicólogo, né? Porque a gente estava no lugar errado, mas isso é um sintoma para muitos casos, assim, né? Se a gente tem um sintoma, uma doença, alguma coisa que não tem cura, não aparece em nenhum exame, provavelmente tem um fundo psicológico. E eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que assim, 99% das doenças são de fundo emocional. E uma coisa assim que eu acho que me assemelha muito, a gente tem no Entre Família algumas realidades, né? A gente tem falado sobre diversos assuntos, a gente tem como espelho, né? Até outro dia um dos câmeras falou assim, eu não preciso ir no psicólogo, é só assistir o Entre Família. Eu chego em casa e comento com a minha mãe sobre diversos assuntos, mas a gente com a questão emocional, quando a gente quebra um braço, se você não colocar o gesso, se você não fizer uma cirurgia, colocar o pino que precisa,
se você não for ao médico para ele ver, né, tirar o raio-x, olha, quebrou, você não vai se curar. E por que a saúde mental e emocional, a gente também não tem um raio-x, né? Eu acho que essa é uma dificuldade, porque as pessoas não aceitam. Exato, e aí, como ela não é visível, não é palpável, as pessoas também não dão tanta credibilidade, né? Eu tive no meu consultório um paciente que ele disse assim, nossa, mas é difícil pagar terapia e tal, e em outras consultas ele trouxe, então, eu fui no médico e eu paguei R$600 a consulta. Então, você fica assim, né? Por que no médico pode, no psicólogo já não, né? Então, a gente tem esse estigma aí na sociedade ainda que a gente precisa mudar, e para isso a gente trouxe a campanha, pelo menos, né, na saúde mental a gente precisa mudar isso. Então, vamos para mais uma dica aqui, Andressa, para as mães que estão precisando de ajuda. Estou sem vontade de sair e me divertir. É claro que a gente está falando aqui de uma pessoa saudável, que gostava de passear, ou que fosse para estar com uma amiga, ou que fosse para estar com a família, num aniversário, e de repente essa pessoa prefere, não, vou ficar em casa dormindo. Vão vocês, porque é um momento de, não vou ter ninguém falando comigo. Então, isso também é um sinal de que não está tudo bem, né? Com certeza, né? Quando você para observar você mesmo e fala assim, por que eu não estou com vontade de sair? Por que eu não quero me divertir? Né? O que me diverte hoje? O que eu gostaria de fazer hoje? E eu já não sei mais quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero fazer, né? E eu me sinto culpada se eu sair com uma amiga onde já se viu, se você for fazer a unha e seu filho ficar com alguém, né? Você posta foto no Instagram que você foi fazer a unha, meu Deus do céu, com quem você deixou seu filho, né? Enquanto o pai pode ir lá, né? Tirar foto com os amigos no barzinho que tá tudo certo, ninguém tá perguntando com quem tá o filho dele, né? Então eu acho que a gente precisa se questionar e olhar para dentro e dizer assim, por que eu não quero? Se antes eu era saudável, né? Eu fazia tudo isso, eu gostava de sair, por que agora eu não quero? E coisas também não só se divertir, no sentido, né, sair para dançar, para fazer alguma coisa, Exato. não é disso que a gente está falando. Quem sabe fazer uma unha, cortar um cabelo, né, estar se sentindo bem, praticando um hobby, que seja pedalar, que seja, não sei, jogar alguma coisa, um vôlei, estar com pessoas que te façam atividade física, que é tão necessário, né? A atividade física, ela previne todo tipo de doença mental, ela até trata a depressão, que a gente fala, né? Então, pelo menos vá para a sua academia, vá fazer seu exercício, né? E mesmo assim a gente se sente culpado. Nossa, mas é 1h30, são 2 horas que eu vou deixar de estar com meu filho e tal. Mas às vezes a gente precisa pensar que isso não é uma falta, é um investimento. Né? Porque a gente sabe que na psicologia a gente precisa ser falta para esse filho também. Então, isso é uma coisa que ajuda quando a gente para olhar. A gente não precisa estar 100% do tempo presente, porque ele precisa sentir a nossa falta também, né? Aos poucos, claro que isso não com o bebê recém-nascido, mas assim, aos poucos, durante o desenvolvimento dessa criança, né? Ela precisa saber que a gente vai sair e vai voltar. Então, para ela também isso é bom, não estar 100% do tempo com a gente. E sentir falta no sentido de somos 2 pessoas diferentes, né? Você é uma pessoa e eu sou outra, e tá tudo bem, né, Andressa? Exatamente. Queria sumir para sempre. Acho que aqui a gente está vendo uma crescente, né? Estou exausta, eu sou uma péssima mãe, só vivo doente, não tenho vontade de me divertir, de sair, e agora eu quero sumir para sempre. Então, eu acho que de alguma maneira a gente vem numa crescente, que é o desespero, né? É o último estágio e que na maioria das vezes as pessoas entendem que agora eu preciso de uma ajuda, né? E como buscar essa ajuda? O que Exatamente, fazer, né? É nesse momento que a gente vai realmente dizer, nossa, estou no fundo do poço, não tem mais o que fazer, não tem mais alternativa, já fui a todos os médicos, né? Já tentei de tudo, então acho que é buscar uma ajuda mesmo. Essa coisa da atividade física ajuda, que às vezes nem sempre é viável. Como que eu vou fazer? A gente, as psicólogas perinatais, que a gente chama, né, que são as profissionais que são especializadas para cuidar desse público, elas recebem as mães com bebês, né, no consultório. Então, a gente abre isso. A gente já tem até salões de beleza hoje que possibilitam isso, que a mãe esteja com o bebê, né, não precise deixar. Então, isso é uma coisa que ajuda, assim, né, e você saber que você precisa de ajuda, você conversar com quem está perto de você, de que forma eu posso, né. Às vezes, a medicação, ela não é tão indicada, mas a gente também tem medicações seguras para esse momento, né? Então, a pessoa não precisa ter medo, mas eu vou tomar remédio, vai fazer mal, eu amamento. Não, a gente tem medicações seguras, essa mãe precisa tratar da saúde mental dela para ela ser uma mãe melhor. Eu acho que vale a pena a gente retomar um assunto que eu acho que foi antes de entrar no ar, que você falou sobre o suicídio, né? Sim. E o número de mulheres que, né, chegam a esse ponto nesse período da vida, né? Quantas crianças ficam sozinhas? Eu queria que você retomasse esse assunto, né, do pré-natal,
né, psicológico, sobre essa mãe se perceber que ela já não está bem, que ela precisa de alguma ajuda, esse processo durante a gestação e pós-gestação, e para não chegar ao ápice e ter um número, fazer parte de um índice, né? Exatamente. A gente tem visto assim que infelizmente existem muitos casos de mães que se suicidam, né? Às vezes com bebês. Eu inclusive tenho uma colega que a mãe dela se suicidou e ela tinha 8 meses, né? Então você pensa assim, qual é a herança que fica para esse bebê, né? Então a minha mãe que devia estar ali, né, super investindo em mim, me abandona, mas justamente por isso, porque ela não teve um suporte, né, não teve alguém que olhasse para ela e pudesse tratar daquela doença. Já estava com um transtorno instalado, né? Então a gente sabe que isso precisa realmente ser olhado, né? Mas a gente precisa tratar dessa mãe já no pré-natal psicológico. Então seria interessante se a gente conseguisse políticas públicas que desenvolvessem isso, que colocassem isso no pré-natal. Não tem nutricionista, né? Não tem a ginecologista, então o psicólogo também para avaliar. Além disso, treinar todos os profissionais que estão envolvidos no pré-natal para observarem essa mãe, e também tem escalas que são gratuitas, que podem ser aplicadas ali para determinar se tem algum sintoma ou não, porque como você viu, a gente tem possibilidades, isso aqui é sintoma, isso aqui não é, está excessivo ou não está, né? Então a gente consegue detectar para que a gente possa encaminhar essa mulher para um tratamento, né? E a gente tem aí psicólogos também que são especializados nessa fase da vida, que podem ajudar muito. Então são algumas das vertentes, são algumas das coisas que essa campanha, né, do Maio Furta Cor tá trazendo para você aí de casa, é isso, né? Exatamente. Tá certo, então. Olha, agora a gente vai para um breve intervalo, mas a gente quer ouvir vocês de casa. Cadê seu caso aqui? Vamos colocar na conversa, vamos entender quais são as situações que te fazem sentir mais exaustas. Você precisa de uma ajuda? Andressa está aqui para falar com você e conversar com você sobre esse tema que é tão importante, não só para as mamães, mas para todas essas pessoas que estão vivenciando isso. E a gente está aqui para você, com você. Nesse momento, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Entre Família está de volta, e para ficar ainda melhor esse programa, a gente recebe com muito carinho aqui na nossa conversa mais uma pessoa muito especial, que fala bastante sobre saúde emocional. Olha, uma precursora desse assunto aqui na TV Novo Tempo. Darleide, seja bem-vinda. Tudo bom, Suzaine? Tudo bom, Patrícia? Você aí de casa? Todos aqui com a gente nesse bate-papo sobre mães. Estava ali ouvindo um pouquinho, aprendendo bastante, revendo algumas coisas. E sabe que eu tenho uma filha já jovem adulta e eu fico pensando o que eu devia ter feito de melhor, né? Por que a gente volta nesse ponto? Não, eterna pergunta, sabe né? por quê? Porque hoje a gente tem mais idade, a gente tem mais maturidade e a gente sabe que poderia ter feito melhor em muitos momentos. Mas eu não sou da mãe que carrega culpa, não. Eu só carrego que bom, reflexões. porque a Suda está maravilhosamente muito bem colocada nessa sociedade. Então aprenda ela. Eu não carrego culpas, eu carrego reflexões. Reflexões. Gostei, Darleide, eu gostei. Foi suficientemente boa, né, essa frase aí. Que... A Darleide daqui a pouco vai passar a mensagem, mas eu preciso... Com licença, olha só, ela trouxe a palavra brilhante. Gente, olha isso tem que aqui, mexer, ó. tem Vira que do mexer. lado assim, vai mexendo. Ó, isso é uma bíblia, gente, olha, e ela brilha, olha. Pera, como é que eu... Olha isso aí. Ela chegou com isso aqui, eu pensei, é da Chanel, alguma coisa? E a É Bíblia, muito gente, mais preciosa. Muito mais, com Muito certeza. mais. Eu adorei essa customização. A Darleide daqui a Lindo, pouco lindo. vai... E é duplinha com a abrir a Bíblia. produtora dela. É verdade. Vamos de interação, meninas? Vamos de interação, então. Coloca na telinha. Quem tá chegando entre família agora? Lizzy! Tudo bem? E ela diz, eu sou mãe, Thea, eu acho que é assim que fala, né? E me identifico muito com esse assunto. Pergunta, como ser uma mãe com menos culpas? E daí, pra gente entender, é o transtorno do espectro autista. Isso. Quer responder? Achei que a senhora já falou maravilhosamente bem sobre menos culpas. Eu vou querer a tua participação, especialmente a gente está falando de um caso em que envolve um cuidado mais especial do que nós mães tivemos com os nossos filhos. E isso muitas vezes se mistura com uma sensação de impotência muito grande, do que eu posso fazer mais pelo meu filho, que me requisita mais. E às vezes a gente não sabe se essa mãe tem tempo de se dedicar satisfatoriamente, entre aspas, para as necessidades dos filhos, se ela tem suporte, se ela tem acompanhamento terapêutico também, a gente não sabe a condição dela. Então é muito natural ouvir dessa mãe que ela se sente culpada, penso eu, frente à necessidade desse filho, mas
a gente precisa enfrentar na vida aquilo que a gente precisa simplesmente considerar que não tem outro meio de ser. O que vier às tuas mãos, diz aqui a palavra de Deus, tudo o que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Isso para mim é uma lei para a vida. Quais são as suas forças para você dar conta desse filho? É a força do amor, é a força do cuidado, é a força do que eu tenho em mãos para fazer, faça. Quando você faz tudo o que pode, você consegue dormir melhor dizendo, Senhor, tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Isso te auxilia muito, isso serve para tudo na vida. Excelente, que lindo. Mas, justamente, né, eu acho que às vezes a mãe tem uma culpa até pela condição daquele filho, né? E a gente escuta muito na sociedade assim, foi porque você não deu amor, foi porque, né? A culpa é sempre da mãe, né? O filho é assim por conta da mãe, né? Então, fica mais difícil mesmo você não carregar culpas diante disso, né? Ainda mais quando é uma criança com uma condição especial, né? Então, eu acho que assim, é trabalhar muito mentalmente, né? Para você se sentir melhor e saber assim, estou fazendo o meu máximo, estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Eu acho que às vezes a gente se julga, né? Olhando lá na frente e pensa assim, nossa, eu podia ter feito diferente. Mas por que eu não fiz diferente? Talvez porque eu não tivesse a maturidade, eu não tivesse o conhecimento, não tivesse a sabedoria que eu tenho hoje. Então, não se julgue, né? Pelo que você já fez. Faça todos os dias melhor daquilo que você é capaz, né? E não tente ser perfeito, porque não existe perfeição. Uma história, assim, que eu tenho percebido próxima de mim, né? Às vezes a gente fechar o que as pessoas falam. E a gente tem que encontrar um lugar de acolhimento. Eu não tenho condições de fazer terapia, mas você tem uma amiga que é meio terapeuta? A gente sempre tem uma que vai olhar o nosso lado, que vai ter empatia, que vai ter acolhimento. Então você E se não tem, tem que isso. ter. Tem que ter. Fazer novos Porque às vezes a contatos. gente fala com todo mundo, aí tá num grupo de amigas, aí fala. Aí a outra, poxa, mas me senti julgada. Aí você sai na rua ou liga a televisão, a mãe que fez isso e aquilo outro com o filho. E aí você só vai, né? Paty, você traz um assunto que estava aqui na minha cachola para falar, que é assim, cuidado, porque sempre vai haver quem te faça se sentir culpado. São essas vozes, assim. Então, quem é que você escuta? Quando a minha filha casou, eu lembro que uma amiga falou assim, e a síndrome do ninho vazio? Não tive, nem quando ela foi para estudar fora, nem quando casou, não tive. Ela, mas aguarda, você ainda vai ter. Não, meu amor, eu não vou ter e não tive. Então, tem vozes que insistem para você se sentir culpada ou aflita com que... Então, isso que você traz é fundamental. Cuidado com as vozes que você escuta. A gente tem que tentar neutralizar isso, né? Porque se você é terreno fértil para essa pessoa que está vindo dizer que você vai ser, né? Você vai ter, a pessoa tá mandando você ter, né? Desculpa aí, mas não quero isso para mim, né? Mas você precisa estar bem com você mesmo, para você não deixar que isso tome conta, né? Então, seus pensamentos, tentar melhorar, pensar coisas mais positivas e tentar neutralizar isso que vem de ruim, né? A gente precisa aprender a ter filtro com aquilo que a gente escuta, não só com aquilo que a gente fala, né? Porque a gente precisa entender assim, isso eu pego para mim, eu não pego para mim, isso é meu, isso não é meu, o que não é seu você joga fora, o que for útil você usa, né? Mas assim, às vezes as pessoas dão importância muito grande para o que os outros falam e muito menos porque está dentro de si. A gente precisa avaliar isso. Tudo que eu posso fazer, eu tenho feito, é tudo que eu posso. Eu não posso ir além, eu não tenho condições de ir além. Então fica com a palavra de Deus. Tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Muito bom. Esse da Darlene foi muito engraçado, mas é muito pertinente. Não tá? mostrou ali no vídeo, mas você deu uma bela de uma gargalhada. Eu tentei rir bem baixo, assim, sabe? Pra poder não... Abafando aquele áudio. Eu não sei porque às vezes outras mulheres insistem em dizer que se o sofrimento não chegou, ele há de chegar. E isso gera um certo transtorno, assim, de ansiedade. Porque às vezes você se sente mal por não sofrer tanto. Eu acho que tem as várias vertentes, sabe, da maternidade. Então você pensa, gente, ou eu tô passando pano, ou tô muito o quê? Ou será que ainda vai acontecer esse momento, assim, de profundo abismo na minha vida, né? Ou porque as experiências são diferentes, né, Darlene? Hoje eu ouço, inclusive, a Paty falou muito bem das vozes, né? Eu gosto de seguir coisas de maternidade no Instagram. E gosto de seguir quem pensa diferente, mesmo passando raiva. E aí, tem pessoas que estão dizendo assim, que não sei o quê, mulher fica aí reclamando de rede de apoio. O filho é dela, ela que tem que cuidar, que tá aí chorando de mimimi, com rede de apoio. Falando que não dá conta, que não sei o quê, que não sei o quê. Gente, eu acho isso muito pesado. Você chegar e falar assim para uma outra mulher que ela não pode externalizar de repente
um sofrimento que ela tá carregando, por Que mais... é dela, né? Que é dela. É E por mais... individualizado. E ela seja tá errada em graciosa a expressar maternidade. É que aquilo, assim, né? também tem dois, principalmente em rede social. A gente precisa procurar pessoas que sejam centradas, que reconheçam o que é realidade e o que é o ideal. Porque há também dois extremos muito trabalhados hoje em dia, que é esse extremismo de a maternidade romantizada e o outro extremismo A que é, desgraçada. e assim, meu Deus, que coisa horrível ser mãe. Vitimizada, né? A amamentação é horrível, cuidar, olha como eu tô acabada. E isso também é um extremo que chama atenção, porque tem isso na maternidade? Tem dias que você tá assim, destruída, com filho ou sem filho. Sim. Tem Na outro vida. dia que você tá assim, ai, que coisa mais linda. Tem, mas tem dia que é um meio termo, de uma outra maneira de você lidar. Então, precisa ver quem é que segue, quem escuta, ainda cai na história do quais vozes você escuta. E maternidade não é nem esse absurdo de viver sempre cansada, sempre doente, sempre pelos filhos. Não, gente, dá tempo de respirar. Basta se organizar um pouquinho mais, planejar, simplificar, buscar ajuda, deixar o pai, deixar outras pessoas também participarem dentro do contexto familiar. Também você ser um pouco mais leve nessa maternidade. Romantizar também não, porque a gente não é garota de capa de revista, a gente não é blogueirinha, a gente é mãe de verdade, tá? Mas a gente tem dificuldade até nisso de delegar, né? A gente se sente culpada quando a gente deixa até com o pai, não é verdade? é uma Você coisa fala assim, doida. nossa, mas eu não devia estar deixando, né? Porque ele trabalha, porque isso... Mas vamos lá, né? A gente precisa compartilhar. Até uma das coisas importantes, assim, que você difícil falou desapegar. das mulheres, né? As mulheres mesmo se julgam muito, né? Então, por isso que na campanha a gente tem trabalhado para trazer, inclusive, mulheres que não são mães. Boa. E muitas políticas, vereadoras, deputadas têm se envolvido com a causa antes de serem mães, né, de forma preventiva e se solidarizando, assim, né, uma sororidade de mulheres entendendo mulheres, né, pelo simples fato de a gente ser mulher. E outras, a gente está tentando também trazer os homens, para que eles se sensibilizem com a causa e participem da campanha também, porque a gente precisa que isso seja divulgado para todo mundo, afinal de contas, né, o filho não é só da mulher. Isso aí, Ajuda Andressa, não, gostei. né? Participação. Você falou isso em algum Participação. momento aqui do nosso programa. E falando em participação, a gente tem a sua participação aí de casa. Quem que tá falando com a gente? A Viviane. Amo o programa Entre Família. Aê. O conteúdo é maravilhoso, sempre abordando temas importantes e nos ajudando com nossos desafios diários. Sou mãe de um bebê de quase 6 meses e estou bem cansada, estressada, desanimada. Amo ser mãe, mas é uma tarefa puxada, tem que ser também dona de casa, esposa, mulher, enfim. O programa de hoje foi feito para mim. Eu acho que essas trocentas coisas que a gente tem, né? E aí, o que eu faço? Quando eu comecei a Os trabalhar... pratinhos, né, Patrícia? Quando eu comecei a trabalhar, uma vez a minha sogra falou para mim uma coisa que eu sempre lembro, né? Ela fala assim, você nunca vai ser 100% em tudo. Onde você estiver, seja o 100%. Fechou a porta de casa, você está no trabalho, você está no trabalho. Isso. Abriu a porta de casa, você está dentro de casa e você, de alguma maneira, vai cuidar da casa. Então, eu converso muito com a Ana, que é a nossa diretora aqui, sobre as caixinhas, né? Tá, ok, a gente vai falar desse assunto. Vamos abrir essa caixa? Agora vamos para outra caixa? Então, a minha cabeça, ela funciona meio que como se fossem em caixinhas, né? Mas isso é lindo, né? Para mim, funciona. Para minha sogra, foi um conselho que ela conseguiu. Se ela passou, com certeza foi o que ela fez. Mas e como é que essa mãe aqui, ó, de casa, que eu não me recordo o nome, Viviane. passou, a Viviane fala, né? Como é que ela consegue, com 6 meses, tem que ter o marido, tem a casa, tem a comida, tem a roupa. E eu né, acho que essa uma... sensação de desânimo que ela coloca... Mas eu acho que mas tá recente, ela só tem 6 meses, ela tem uma bebê que depende dela 24 horas. Mas eu acho que é um fator de atenção, né? Todos os outros adjetivos ali a gente já está acostumado, mas o desanimado é o que pega, né? Eu amo ser mãe, mas por que eu estou desanimada? Então é aquilo que a gente falou lá na dinâmica, né? Talvez ela devesse se questionar e ver se isso está saudável ou não, né? Tá certo. Fazer uma avaliação. Andressa, a gente precisa terminar, Andressa. Acabou o nosso programa quero praticamente. A gente tem hoje uma mensagem com a Darleide, então vai ficar um pouquinho mais curto. Te agradecer, obrigada por você estar sempre aqui, de seu abraço acolhedor, sorriso acolhedor.
E se você quiser fazer uma propaganda da campanha, para a gente deixar um recadinho para o pessoal de casa participar de alguma maneira. Ah, com certeza. Todo mundo pode participar, a campanha é voluntária, né? Então vocês podem entrar no site Maio Furtacor, pode entrar no Instagram também, tem o Instagram do Vale do Paraíba, Maio Furtacor, Vale do Paraíba, ou só Maio Furtacor. Vocês encontram lá todas as possibilidades e ações, inclusive empresas são bem-vindas a participar da campanha. E como eu falei, homens e mulheres de todas as idades e de todas as condições. Tá bom? Obrigada pelo espaço, gente. É um prazer estar aqui com vocês sempre. Amo estar aqui, espero voltar em breve. Andressa, muito obrigada mais uma vez. Passou aí o Instagram da Andressa também. Por lá ela compartilha conteúdos voltados para a saúde emocional. Vale super a pena seguir. E agora a gente vai encerrar o programa com chave de ouro, com Darleide Alves. O que você trouxe para a gente hoje nessa Bíblia maravilhosa sua aí? Pois é, Suza. Você sabe que nesse universo de mães, e faltou tempo para discutir questões que são muito peculiares da maternidade, a gente vê muitas mães aflitas, adoecidas emocionalmente, cansadas e sobrecarregadas, exaustas, e a gente precisa de um lugar de descanso. E às vezes a gente vai buscar esse descanso no colo de alguém e não encontra, vai procurar no abraço de alguém e não encontra, a gente vai procurar esse apoio numa tal de rede de apoio que às vezes diz: o que é isso? Onde ela está? Porque não tem muitas vezes. E a gente precisa se dar conta de que muitas vezes, quando nos falta aquilo que é tão precioso, necessário e urgente, há um lugar que nunca nos falta. E que em meio a tantas tribulações, muitas vezes a gente se esquece de ir para lá e ficar com Ele. Eu estou falando de Jesus. Uma vez os discípulos de Jesus disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, porque talvez os discípulos vissem Jesus orar tão bonito que eles quiseram aquela experiência de fé. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, tão conhecida de nós. Jesus Cristo nos levou a considerar além a perseverança e a confiança em Deus. Eu quero dizer para você, mãe, que nós precisamos ter esse lugar de refúgio que é no colo de Jesus, no abraço do Pai. Nós precisamos aprender a confiar e descansar em Cristo Jesus. E você pode considerar as palavras que Jesus usou quando ensinou seus discípulos a orar, dizendo assim: peçam, batam, busquem, sejam insistentes em querer esse descanso, essa paz, esse cuidado e a proteção sobre os seus filhos. Vocês que, sendo pais, dão coisas boas aos seus filhos, mesmo sendo pecadores, imagina o Pai do céu. Ele lhes dará o Espírito Santo. Nesse Dia das Mães, nós vamos receber presentes ou dar presentes, mas eu quero dizer que o Pai do céu tem um presente para dar aos filhos, às mães, aos pais, a todos nós, e que nós precisamos ir a esse lugar de refúgio para recebê-lo. Jesus Cristo nos quer dar o Espírito Santo, especialmente para que nós tenhamos sabedoria de lidarmos com os desafios todos que nos vêm às mãos. Ele disse: o Pai do céu lhes dará o Espírito Santo. Tem um outro livro aqui na Bíblia, Joel, capítulo 2, que tem uma profecia para toda a família. E eu quero dar destaque à profecia que é feita a respeito dos nossos filhos. Diz: os nossos filhos e nossas filhas profetizarão, e esta profecia eu tenho em mente ser para a minha filha, para os seus filhos, para os nossos filhos. O Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo disse: peçam e receberão, busquem e lhes será dado, o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito será derramado sobre os seus filhos, e os seus filhos profetizarão, falarão coisas boas, anunciarão o reino de Deus. Nossos filhos estão no plano de Deus. E mais, a palavra de Deus nos faz saber que esse Espírito, o Espírito Santo, é quem vai trazer sobre nós, sobre toda a carne, sobre todos que o buscam, sabedoria, paz, força, ânimo, para você que está desanimada, para você que está cansada, para você que está aflita, para você que está com a mente ansiosa, para você que está deprimida, exausta. O lugar de refúgio é Jesus. O presente do céu para você e o Espírito Santo. A promessa do Senhor para a sua vida, para os nossos filhos, é que eles serão profetas. Eles abrirão a boca para anunciar as coisas da glória de Deus, da vontade de Deus. Você pode ser uma daquelas mães que está muito ansiosa, muito preocupada, Darleide, o comportamento dos meus filhos, eles precisam mudar, meus filhos não me obedecem.
Os meus filhos estão abandonando a fé, abandonando a igreja, estou pensando aqui nos filhos maiores. Seja o que for que te preocupa, descansa em Deus. O Deus que promete é o Deus que cumpre. E Ele tem um olhar todo especial sobre as mães. Posso dizer algo mais para você? Quando as suas palavras falharem sobre os seus filhos, entra para o teu quarto, busca Deus em oração. Busca o Espírito de Deus para te trazer refúgio, para te trazer nesse refúgio paz. Eu tenho certeza que a graça de Deus não vai te faltar. O mesmo Espírito que esteve sobre a mãe de Maria, melhor, Maria, a mãe de Jesus, está sobre você, mãe que ora, mãe que busca o poder de Deus sobre a sua casa. Descanse, o Senhor é contigo para as tuas batalhas. Feliz Dia das Mães. Que demais, Darleide. Muito Amém. obrigada pela sua mensagem. Eu acho que tem tudo a ver com a proposta desse mês, né? Dessa campanha Maio Fruta Cor. E a gente encerra com essas belas palavras. Obrigada por tirar esse tempinho e vir aqui. Prazer. O prazer é todo nosso. E obrigada, Patrícia, por me fazer companhia nesse programa sobre maternidade. Eu acho que a gente sai daqui mais revigorada, né? Ainda mais depois de receber essa mensagem da Darleide. Eu lembro que quando o Otto era bebê, eu tinha um aplicativo e tinha uma mãe que fez uma meditação e tinha um título uma vez assim, Sobrecarregada das Minhas Bênçãos. E aí ela falava sobre a gente buscar em Deus essa força, porque todo mundo busca na gente. E a Furta Cor, né, inclusive é essa a proposta, né? A mãe está sempre cuidando de tudo, né, de todos. E a gente busca onde, né? E Nós aí somos heroínas, né? Nosso a herói gente tem Deus. é Deus e é Ele que pode nos dar fortaleza, Ele que é a nossa fortaleza, né? Porque às vezes quem está E do a lado gente às vezes não esquece entende. disso, né? Ela falou assim, quando você perder as palavras, né? Busca Deus. Aí eu fiquei, nossa, esses dias eu tava... Por que eu não me recolhi, né? Por que eu não Vamos fazer o pensei? seguinte, esse papo não termina aqui. Não termina? Esse papo continua amanhã, às 2h30 da tarde, ao vivo. Eu e Patrícia Piper estaremos aqui com mais algumas amigas, que não por Só acaso... vou falar uma coisa, é só mãe de menino. Eu vou criticar aqui essa produção. Queria Foi uma mãe coincidência. de A nossa produção só tem menino, Só fazer tem o quê? menino, né? Então a gente vai reunir o nosso programa e amanhã eu espero você às 2h30. Tchau, Tchau. gente. Obrigada pela